grau de empatia muito grande. É uma outra coisa aí, eu faço a pergunta pro Bruno, pra Renata que tá aí. E é uma dúvida dos alunos. Os médicos, eles mudam com o tempo de profissão? Não é o que vocês perguntam? Eles ficam mais frios com o tempo de profissão ou eles se mantêm aquilo que eles sentem? Quer responder, amor? Vem cá. Ixi, Maria. Eu lancei a brava e vou pegar a pizza aqui só pra não ter que responder. A dona da casa, bicho, entrou na jogada. Olha com quem é que tu mexeu. Não, mas é porque esse é um assunto muito legal. Eu gosto de falar até com as alunas do CMT, dos cursos que eu aplico. Eu acho que um pouco, Zé, é um pouquinho de falta de exercitar, sei lá, de desenvolver a nossa inteligência espiritual, sabe? A gente se preocupa muito com o científico, com o objetivo, com a matéria, gastro, pneumo, endócrino, sei lá. Aprender a drenar um tórax, aprender a passar um acesso, isso é importante, extremamente importante. Mas se você não cuida de você, da sua espiritualidade, você se torna um técnico e não um ser humano médico. E aí, isso é uma coisa até saindo de lá do fundo pra mim pra cá, porque é uma coisa que eu acho extremamente importante a gente falar. É uma pergunta que eles têm muita dúvida em relação a isso. Eles observam, às vezes, eu tive isso, professores da faculdade que são muito carinhosos com você, mas de repente com um paciente não tem aquele grau de carinho que você tem e gera até uma decepção num primeiro momento. Eu acho que um pouco a gente se protege, porque vocês começam a traumatizar, a gente começa a traumatizar desde da faculdade, né? Pela sensação de impotência que a gente tem, a gente começa a se proteger, né? No sentido de que se eu não criar uma proteção aqui, eu vou sofrer demais, porque nem tudo eu posso resolver, nem tudo está, né, sobre o meu comando, e aí a gente vai começando a se distanciar, mas isso é falta de inteligência emocional e espiritual. A gente pode lidar com essa situação de outra maneira, mas a gente não é ensinado pela nossa grade curricular, e a gente não corre por fora, e aí eu acho que é uma consequência dessa inabilidade que a gente tem. E eu acho que a maturidade também, que você vai adquirindo com os anos, ela te transforma na sua forma de ver, na sua forma de pensar e às vezes... E de lidar. E às vezes você tem um aluno, de repente, com uma cabeça que não tem uma maturidade e você avançou na sua maturidade. Você quer um exemplo? Por exemplo, hoje eu adoro estudar, adoro o princípio todo relacionado aos cuidados paliativos. É uma coisa que me encanta muito, me fez aprender muito sobre cuidados paliativos, terminalidade, né? E é um assunto que todo mundo foge. Por exemplo, notícia de óbito. Eu lembro que quando eu era residente, não era o meu paciente. Aí meus colegas às vezes choravam e diziam assim, não, deixa que eu vou lá dar notícia. Porque eu tinha que me preparar para aquilo. Não adiantava eu fugir daquilo e ter que chegar e não falar. Eu sempre fiz questão de estar presente também, Zé, nesses momentos, assim, eu acho importante. Mas a maturidade, por exemplo, quando eu comecei, eu sempre ouvi isso muito na minha vida, assim, Zé, você tá indo muito bem, mas você tem que aprender que os pacientes morrem, que era uma coisa que a gente não tá preparado para isso. A gente não admitia a morte dentro da medicina. Então eu sempre ouvia isso, o paciente morre, porque eu tava lá desesperado, aquela coisa toda. Até comentei na outra gravação que a gente tinha feito, que o meu chefe da residência falava assim, tinha um paciente em cuidados terminais, assim, não tinha uma qualidade de vida. E ele dizia assim, olha, a sorte desse paciente é se ele um dia tiver uma parada e não tiver nenhum residente aqui, porque se tiver um residente aqui, vai reanimar ele. E eu brigava, o senhor pode me expulsar da residência, mas se ele parar do meu lado, eu vou reanimar. Só que a maturidade, ela vai te dando um outro entendimento dentro da medicina e dentro dessa dinâmica, como médico, como paciente, aprendizados, frustrações, perdas, vivências próprias, né? Você sendo paciente, seu pai sendo paciente, seu filho sendo paciente, você começa a ver as coisas realmente de uma forma diferente. E as pessoas, às vezes, interpretam essa maturidade como distanciamento, como falta de empatia, falta de empatia, como uma coisa assim, mas hoje eu vejo uma geração de médicos, e eu acho que a gente pode falar com muito orgulho disso, que tem muito mais empatia do que, por exemplo, de repente, a nossa geração. Tem a geração de pessoas que está mais conectada a essa questão espiritualidade,
as palavras hoje, né? Por exemplo, empatia é uma coisa que se discute bastante, assim. Antigamente você tinha uma coisa acontecendo, por exemplo, se a gente for ver a transformação do mundo, né? A gente tá aqui falando machismo, violência contra a mulher. Hoje você tem muito mais uma união entre todas as pessoas que dizem, olha, aquilo lá não é certo, do que você, por exemplo, tinha antigamente. Que você via uma coisa assim, nossa, aquilo lá é errado, mas ninguém falava nada, porque ninguém gostaria de colocar ou falar aquilo. E de repente hoje todo mundo, não, foi errado, e eu vou lá e vou dizer por que foi errado. Eu acho que hoje as pessoas conseguem se expressar mais frente a esses problemas. E isso, muitas pessoas que antes tinham comportamentos, né? Para eu ser um médico bom, eu tenho que ser um médico ruim com o paciente. Eu tenho que ser frio, eu tenho que tratar ele daquele jeito, imparcial. E hoje não, você vê médicos que... Só que é um equilíbrio, é o que a Renata falou, a inteligência emocional. Você também não pode ser um extremo e também não pode ser o outro, porque, por exemplo, quem é um sofre bastante, né? Se a gente for botar pro Grey's Anatomy, não pode ser nem a japinha lá e também nem aquela lourinha lá que já é demais. Nem muita emoção e nem muita razão. Eu queria aproveitar